Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar o 6º episódio do IDCast e nós estamos aqui com o grupo de louvor. Eu sou a Giovana, esse é o João. E aí, gente, conta pra gente como que vocês descobriram esse chamado do Senhor, como é que vocês iniciaram essa obra. Conta pra gente a história de vocês. Boa noite, Pai Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Pai Senhor para vocês também. Meu nome é Marcos, meu irmão aqui o Luiz e minha irmã Carol. A gente é daqui da Terceira Igreja Renovada, né, de Lençóis Paulista. E eu comecei, estava pensando esses dias, lembrando toda a trajetória que eu tive, né? E quebrei o negócio aqui, meu Deus. Eu lembro que eu comecei quando eu era criança, meu pai lá em casa cantando hinos da harpa, cantava sempre lá, até hoje ele faz isso, no Inário, né? A gente tem o Inário em Aleluia lá, aquele livrinho. De vez em quando ele aparece. De vez em quando ele aparece na igreja. Aí meu pai ia orar, né, no quarto, ele sempre chamava eu e o Luiz pra ir. A Carol, nessa época, não lembro, ela estudava de tarde, não lembro onde ela estava nessa época aí. Era sempre eu e meu irmão. Aí a gente sentava lá na beirada da cama e começava a cantar com ele, os hinos que a gente aprendia na igreja, e cada um tinha um inário, né? E aí eu lembro que um dia, eles falaram, meu irmão e meu pai acho que falaram, nossa, Vitor, tem a voz boa pra cantar e tal. Aí eu falei, que voz boa que sai fora, não quero cantar não. Mas era só pra adorar a Deus ali mesmo, né? E aí depois, uns anos depois, a gente começou a fazer aula de percussão lá na Casa da Cultura e sempre eu e meu irmão junto. No Projeto Guri, que é um projeto daqui de Lençóis que a gente tem, é muito conhecido aí. E a gente fez anos e anos desse projeto. Começamos na percussão. A gente queria outros instrumentos, né, mais conhecidos. Só que o Luiz queria guitarra na época e eu queria tocar bateria. Eu sempre quis tocar bateria, mas até hoje eu não sei tocar direito. Sei dar umas arranhadinhas, sabe? Mas tocar mesmo. E na época ele queria tocar guitarra e eu bateria. Só que guitarra ele era muito pequenininho e tinha o braço pequeno. E o professor falou que não dava para ele fazer. E aí bateria era muito concorrido, né, na cidade. E acabou que não tinha também vaga para bateria. Daí violino a gente não queria fazer. E acabou sobrando percussão, né, que era um pouco bateria, assim, digamos assim. Aí começamos a fazer. Fizemos acho que uns 4 anos no Projeto Guri. A gente até se apresentou no Projeto Guri, eu e meu irmão. O professor fez uma música só para nós tocar. Não sei se era uma música que já existia, mas foi muito bacana. Eu lembro que eu comecei aí na música. Você lembra? Acho que você nem foi na apresentação, você estava na escola nessa época. Enfim, aí eu comecei começar a gostar de tocar assim, música, né? E aí, uns anos depois, meu pai já tinha igreja, né? Era lá embaixo ainda. E o grupo de louvor estava vazio, né? A Carol já cantava nessa época, depois ela vai falar um pouquinho mais. E aí eu vi o contrabaixo lá parado e o violão, e eu queria muito violão. Nessa época eu estudava muita música, prestava muita atenção no violão, comecei a gostar muito de violão. Só que não tinha violão, né, para fazer. Nesse mesmo projeto Guri eu tinha tentado já tocar violão, eu e meu irmão aprender. Só que a gente não tinha violão para praticar em casa, né? E aí acabava que o professor até pegou ar com nós, porque nós ia na aula, lembra? Errava todas as coisas lá e a gente teve que parar, né? Porque não tinha. O professor falou, vocês não têm instrumento para tocar, melhor vocês nem continuar. A gente saiu abalado lá de dentro, triste, mas beleza, né? Vamos continuando fazendo percussão, a gente voltou para percussão depois. Mas enfim, aí eu já tinha tentado violão. Só que não tinha, né? Violão na época. Aí eu fui olhar lá no fundo da igreja, eu achei um violão lá parado, um violão preto. Tá até com você agora, né, Gi? Eu comecei nesse violão aí a aprender. Ele tava parado lá, todo empenado lá na igreja, no fundo da igreja, sem corda, sem nada. Daí eu fui lá, peguei ele, né? Coloquei as cordas de novo, tudo no YouTube, aprendendo no YouTube sozinho. Eu lembro que uma época, uma hora, eu tava tocando lá e a última cordinha lá, a corda minha estourou. Aí eu falei, vou comprar uma corda, né, pra pôr aqui. Na hora que fui colocar, estourou de novo. A primeira vez que tava trocando corda na minha vida.
Mas enfim, aí comecei a aprender esse violão sozinho em casa. Aí eu lembro que meu pai, ele viu o meu esforço lá, né, sozinho no YouTube. Toda hora ele chegava, não tá conseguindo tocar alguma coisa já? Eu ficava lá na sala tentando tocar, né? Olhando vídeo no YouTube. Suportavelmente. É. Deu hora de ter alguém pra tocar na igreja. Aí meu pai disse, nossa, já aprendeu a tocar alguma coisa? Não, pai, eu tô aprendendo ainda, já vou conseguir. Era mais ansioso que você. É, mas é difícil, cara, você aprender sozinho assim, sabe? Não tem ninguém pra ensinar. Aí, continuei aprendendo, ele viu meu esforço, falou, vou pagar uma aula de música pra você. E aí tinha um rapaz na igreja, ele tocava guitarra e ele dava aula também, né? Daí meu pai investiu em mim, meu filho tá querendo aprender e tal, quanto você cobra? Aí eu comecei a fazer aula com ele. E daí não parei mais. E nessa época eu tava precisando no grupo de louvor. E eu queria tocar violão, queria violão. Só que o baixo tava vazio, o contrabaixo. E eu lembro que eu queria tocar violão porque eu queria, beleza. Aí eu falei, eu quero entrar no grupo de louvor, mas pra tocar violão. Acho que a Carol falou, o pessoal falou, agora a gente tá precisando de contrabaixo, por que você não aprende contrabaixo? Daí um rapaz também me deu umas aulas, ele foi uma aula só, eu acho. E eu só peguei o básico ali do contrabaixo e já comecei a tocar já. Só que eu queria violão, e aí na hora de fazer ensaio, você lembra? Eu corria lá no violão pra tocar, só aí começava a ensaiar, eles deixavam ainda, só que começava a ensaiar, eu tocava tudo errado. Aí a Carol falava, vai pro baixo, você não tá bom ainda, tá? Aí eu ia lá, todo tristão, mas eu ia, né? Continuei me esforçando. Até que uma hora eu aprendi a tocar violão bem e comecei, daí não parei mais. Aí tô até hoje. Mas aí eu só tocava nessa época também. E eu ficava em casa cantando também, o dia inteiro. Nessa época eu ouvia muita música. Eu ouvia muito Hilson também nessa época aí. E era sempre as mesmas músicas. Hilson, Fernandinho, Trazendo a Arca também. Era só as mesmas playlists lá em casa. Eles ficavam irritados até comigo. Não, a mesma música, todo dia. Nossa, vocês só ouvem a mesma música, cara. E aí eu cantava, né, lá em casa, mas de bobeira, assim. Daí eles falaram, você tem voz boa, eu não começo a cantar também. Aí eu falei, não quero cantar. Isso daí já é demais pra mim, eu era muito tímido nessa época. Eu tinha muita vergonha, ao extremo mesmo. Não conseguia nem olhar pro olho das pessoas assim. Eu só olhava, andava de cabeça baixa. Meu pai falava que eu andava que nem uma galinha, olhando pro chão. Eu era muito tímido. Aí, falei, Deus, eu só vou cantar se um dia você colocar o microfone na minha frente e me fazer cantar, porque eu não vou atrás disso aí, não. Aí um dia eu tava no ensaio, a Carol colocou o microfone na minha frente lá, falou, você vai cantar. Olha. E não sei também como que eu tive coragem e cantei, né? Fui fazendo back ali, fui passando os anos, fui aprendendo, fui muito desejoso para aprender, melhorar o canto, estudando muito sozinho. E daí foi, não parei mais, tamo aí. Isso aí, falei bastante, um pouquinho. Gente, boa noite, Pai do Senhor. Meu nome é Luiz Felipe e queria contar um pouquinho, né, como foi que tudo começou, a minha parte no louvor. É um pouco, o Marcos já disse quase tudo aqui, né, que a gente estava sempre junto, então a gente começou junto, né, essa trajetória. Mas, como ele disse no começo, um pouco antes, né, da gente fazer aula de percussão, eu era bem criança, também sempre gostei de música, sempre gostei de ouvir música, de louvor. Minha família a gente sempre cresceu nesse ambiente voltado para o louvor, né, dentro de casa. E tudo começou então quando na escola teve a oportunidade de entrar para a banda, né, da escola. Isso ali quando eu e o João estava juntos ainda, né. E aí a gente começou, né, a fazer algumas aulas ali, era trombone, né, fazer aula de trombone, instrumento de sopro. E durou ali alguns meses, mas não foi muito para frente, né? E aí passou essa fase, eu acabei ficando sem empreender nada durante algum tempo, né? Até que surgiu a oportunidade de a gente fazer o curso lá, que, né, o Vi comentou, no Projeto Guri, depois na Casa da Cultura, e assim foi a gente aprendendo a parte da percussão, né? Meu desejo no começo era aprender guitarra, mas depois não deu certo, depois eu tentei fazer teclado, também não deu certo, teclado também. E parece que eu não me encaixava, né? O Vi conseguia ali se encaixar com a parte do violão, do baixo, da voz. A Carol sempre cantou desde criança, desde que eu me entendo por gente. Ela sempre cantou. Mas eu falava Deus e eu, né? E eu, onde eu vou me encaixar no
eu queria também, eu tinha desejo de estar ali no louvor, de estar adorando a Deus ali em cima. E o tempo foi passando, até que na escola também, depois no colegial, eu acabei entrando de novo na fanfarra da escola, tocando surdo. Eu lembro de você. Junto com a Gi também ali, a gente tocava trompete, e eu comecei tocando surdo. Eu tocava também. O Marcos também esqueceu de contar esse trecho, né? A gente vai complementando. E eu tocava ali surdo, e até que a professora falou, não, você vai tocar trombone, de novo. O trombone voltou para mim. E eu comecei ali a tocar, me apaixonei pelo instrumento, até hoje eu gosto muito, tenho vontade de voltar a tocar ainda. E a gente tocou ali algumas cidades, foi um tempo muito bom para aprender, né? Mas o tempo passou e eu não conseguia utilizar isso no louvor na igreja local, né? Tanto é porque a igreja local nossa não tinha tantos instrumentos assim, né? Pra gente poder usar um instrumento de sopro, não ia casar. E eu lembro que eu ajudava na mesa ali no data show, ficava ali, e o pessoal sempre tocando, e eu sempre olhando aquilo e falava, Senhor, eu queria um dia estar ali. Qual que é o seu propósito, né, na minha vida? O que eu preciso fazer, né, para estar ali, para estar adorando o Senhor, ou será que eu não tenho essa chamada, né? Então o tempo foi passando, e eu dando o meu melhor ali na mesa, até que um dia o baterista atual daquela época, né, ele acabou saindo, e meu pai falou para mim, você vai ser o próximo baterista. E eu nunca imaginei tocando bateria assim. Eu tocava na fanfarra ali, né? Eu falei, alguns instrumentos de percussão, mas eu nunca tive assim, interesse me vendo tocar bateria, né? E meu pai falou, não, você vai tocar. Eu falei, pai, como? Eu não sei, né? Não, eu vou pagar um rapaz, ele vai te ensinar a tocar e você vai ser o próximo baterista. Pai, você tá falando, então tá bom, então vamos lá. E aí, o tempo foi passando, né? Eu fui fazendo algumas aulas com ele ali, bem básicas, princípio de tudo ali, como fazer um ritmo ou outro, como segurar a baqueta, alguns rudimentos. E ele me deu ali algumas aulas, acho que por volta de umas 5, 6 aulas. E ele chegou em mim e falou, ó, agora você vai, já tá pronto já, começa a tirar a música aí. Mas eu não me sentia pronto, não estava preparado ainda, né? Falava, poxa vida, só sei tocar um pop, um rock normal, assim, um ritmo básico, e como é que eu vou já tocar um louvor? Eu ainda não tinha essa sensibilidade de escutar a música, não, a bateria tá fazendo isso e isso. Ele falou, não, eu já te ensinei o que tinha que ensinar, agora praticamente, você se vira aí. Mas eu tenho muita gratidão por ele ter me ajudado naquela época, esse rapaz chama René, né? Me ajudou muito, tenho muita gratidão a Deus pela vida dele. Tudo começou ali, né? E ele falou aquilo pra mim, eu tentava ali escutar a música, tocar junto, mas não dava, sozinho, né? Falei, eu vou deixar de lado isso aqui, né? Acho que não é pra mim, né? Sempre aquela conversa, eu acho que não é isso que Deus tem pra mim. E eu fiquei ali no tempo parado. Até que um rapaz que tocava no Ministério de Louvor chegou de mim e falou, cara, vamos lá, vamos tirar a música, vamos se envolver, você tem jeito pra isso, né? Mas eu falava, mas eu não consigo, não dá, eu não consigo escutar o instrumento. Ele falou, então vamos lá na igreja. A gente veio aqui na igreja, soltou a música, ele falou, ele já tinha mais experiência, né? Muito mais experiência que eu. Você vai fazer isso, isso, isso. E ele foi tocando violão, eu fui acompanhando ele, até que eu consegui tocar meu primeiro louvor, minha primeira música. Aí fiquei animado, né? E assim foi, a gente me derramar. Quem que é? O Luiz. E aí eu fui aprendendo, né, a tocar outros louvores aos poucos. O pessoal fazendo muito ensaio, né? Às vezes com o Vi também. Sem estar tocando louvor ainda. Nessa época eu tava no baixo. Isso, você ficava no baixo, ele no violão e eu na bateria ali, a gente fazia alguns ensaios sozinho, né? E assim foi, me preparando, muita insegurança, com muita vergonha também, né? Até que um dia chegou o dia de poder fazer a primeira vez que eu ia tocar, né, na igreja. E aí, a gente começou o louvor ali, eu muito nervoso, como sempre, ansioso. Meu Deus, não posso errar, não posso errar. Começou o louvor, foi um fiasco. Horrível. Horrível. Eu errava toda hora. E o pessoal da igreja toda olhava para mim, porque você pode ter certeza. Até hoje é assim, se alguém errar no Ministério de Louvor, vai olhar pro baterista. Não tem explicação. Você pode ter feito certinho. O pessoal errou na voz, vão olhar para você. Não sei por quê, né? Um mistério. E... Todo mundo tá com o olho fechado. Exatamente. Exatamente. Então, foi um fiasco, eu errei muito. O pessoal da igreja toda olhava, eu congelava, não conseguia voltar a tocar. E o pessoal do louvor vai, continua. Enfim, acabou o louvor. Eu fui lá pro fundo da igreja. Comecei a chorar. Eu era criança, né? Adolescente, tinha 14 anos, comecei a chorar. Falei, Deus, eu nunca mais vou tocar bateria. Isso aqui não é pra mim, não. Eu ensaiei tanto, ensaiei meses pra isso, pra tocar hoje.
E, e foi esse fiasco todo. Não é justo isso. Eu não vou mais. E meu pai chegou lá no fundo, falou, vai, você continua, rapaz, você vai conseguir. Você pode ter errado hoje, mas continua se esforçando que Deus vai te honrar. E Deus escolheu para isso. E eu guardei isso no meu coração e eu senti Deus falando comigo algo que eu nunca vou esquecer. Até hoje, quando isso serve para outras áreas da minha vida, quando eu acabo me frustrando, né? Quando eu acabo errando alguma coisa que eu não deveria errar, como foi naquele dia, Deus me falou assim, Luiz, você tem duas opções. Ou você olha essa situação como uma derrota e se prostra e desiste, ou você usa isso como algo para te impulsionar você a ficar cada vez melhor. Você usar isso como uma ferramenta, os seus erros como algo que te inspire você a melhorar. A próxima vez fala, não, eu vou melhorar, não vou errar nessa música mais. Vou ensaiar, vou ver onde eu errei, vou me dedicar. Então foi dessa forma que eu fiz nas próximas semanas, naquela época. Ensaiei, chegou no louvor, errei menos. Né? Depois a gente foi prosseguindo assim, e graças a Deus eu consegui, né, dominar esse instrumento que mudou a minha vida, né? Hoje eu não me vejo longe do louvor, não me vejo longe desse ministério que Deus colocou no meu coração. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez por mim, né? Não foi por merecimento meu, eu sei que teve esforço meu, mas se o Senhor não tivesse derramado a graça sobre mim, com certeza eu não teria conseguido, né? Mas tudo é para honra e glória dele. É isso. Bom, e eu nem achei que foi tão ruim assim, não, a primeira vez. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Carol, né, como eles já disseram. Eu sei que já parece que ficou meio óbvio, mas nós somos irmãos. Eu tenho 28 anos, sou casada, tenho uma filhinha, a Maria Alice, vai completar 1 ano agora. E sou casada com o Jonathan. E a minha trajetória com o louvor, eu acho que a nossa começa lá nos nossos antepassados, né? Nosso chamado, assim. O meu avô, por parte de pai, ele... Puxou lá de trás, é louco. O meu avô, por parte de pai, ele tocava violão, né? Ele tinha uma viola. E ele tinha uma viola e ele tocava, e o desejo do coração dele era que meu pai, minha tia e meu tio fizessem um trio, né? Que eles cantassem, começassem a aprender a cantar juntos e tocassem, fosse tocar nos barzinhos, nos lugares, né? E isso não aconteceu, mas o meu avô, quando ele morreu, a minha avó trocou a viola por um tecladinho. E ela me deu esse teclado quando eu ainda era criança. E assim, nós somos em vários, ela tem vários netos, ela poderia ter dado para qualquer um, mas ela deu para mim. E na época eu não entendia nada disso, mas hoje eu vejo que já era o Senhor falando, ó, querendo dizer algo assim, né? E eu tenho esse teclado até hoje, é um xodózinho, ele é bem velhinho, mas ele tá lá até hoje. E aí, quando eu era criança, antes dos meus pais se converterem, né, sempre tinha muita música, muita festa em casa. E eu sempre gostei muito de todos os tipos de música. Então eu colocava lá e ficava viajando, cantava, e prestava atenção na bateria, e dançava, e prestava atenção no baixo, guitarra, enfim. Nem sabia o que era direito cada instrumento, né? E quando meu pai se converteu, ele começou a frequentar as tardes da bênção, né, da vida aí. E aí tinha muita oportunidade, né? E era bonitinho as crianças cantarem. Então, às vezes eu ensaiava um playback, porque meu pai ficava, vai, ensaia, você tem a voz boa pra cantar e tal, vai, ensaia. E eu ia e ensaiava e cantava alguma coisa com ele, mas eu morri de vergonha, né? Eu era muito insegura quanto a isso. E eu lembro até hoje que, assim, a vez que eu cantei no playback, acho que foi a primeira vez. Eu cantei uma música que chama Terremoto, da Eixo. Foi no aniversário dele. Ele falou, por favor, canta. Ele insistiu. É meu aniversário, dá esse presente pra mim e tal. E eu cantei. E lá na tarde da bênção da Irmã Maria. E aí foi assim, e só que aí, tipo, eu era bem vergonhosa também. Eu e o Marcos, a gente era meio parecido, ele era acho que até um pouco mais que eu, mas eu tava muito contra a timidez, assim, era muito vergonhosa, até eu pegar amizade com a pessoa, sabe? Ainda tem um pouco às vezes ainda tem um pouco disso. E o Luiz não, sempre foi tagarela, sempre falou com todo mundo, até com a sombra ele falava, desde pequenininho. E aí a trajetória do teclado, né? Esse teclado estava lá em casa e meu pai queria que eu aprendesse a tocar alguma coisa, ele achava que eu tinha jeito e tudo mais, e como eu era vergonhada para cantar, ele, vou te colocar numa aula de teclado. Aí arrumou uma pessoa lá da igreja para me dar aula, e eu comecei a fazer aula, aprendi o básico, assim, os acordes, onde ficavam, como tocava, o ritmo e tal. Só que eu não me dedicava muito, assim, no teclado, então não foi muito para frente, mas na época em que meu pai começou com a igreja, eu também ajudei bastante nessa parte de tocar o teclado, né? Mas eu acho que já entendia que não era
Eu acho que quando você não tem aquela força, aquela garra, que eles se esforçaram tanto para tocar o instrumento deles, acho que talvez não seja o seu chamado principal. Então eu sempre tive assim, começava e aí não sentia uma vontade, uma força, né? Preguiça também de começar a tocar. Resumindo, preguiça. E aí quando a gente começou a igreja lá em casa, né? E quando a gente veio para ter um prédio, né, da igreja, tinha uma moça que cantava e um rapaz que tocava guitarra. E aí eu comecei a ajudar eles no louvor. A gente fazia o louvor ali como a gente sabia, né? E aí depois foram levantando mais pessoas e vinha um que já, eu sei tocar guitarra, eu sei tocar baixo. A gente começou a fazer amizade e foram levantando. Mas era sempre assim, vinha muita gente e enchia e depois as pessoas não perseveravam. Então sempre esvaziava o ministério de louvor. E nisso, em todo tempo eu estava aqui pensando, será que eu conto essa parte ou não conto, né? Mas é parte da trajetória da minha vida, né? Então eu acho importante falar. Até para que se alguém escutar e também já foi desmotivado por uma outra pessoa, para que ela entenda que se foi Deus que colocou ela ali, né? Então ela precisa persistir. Eu era do Ministério de Louvor, com uma formação totalmente diferente do que é hoje. E aí a líder de louvor, líder de adoração ali, eu não sei se ela não gostava de mim, simplesmente. Então, e ela entendia que eu só estava ali porque eu era filha do pastor, que eu não tinha chamado para estar ali. Já tinha me falado isso outras vezes na minha cara. E aí ela dizia para mim que eu não sabia, às vezes eu tentava dividir voz, né? E eu realmente não sabia direito, assim, não tinha técnica, não tinha estudado nada, enfim, não tinha ido atrás de aprender, mas eu tinha muita vontade. E aí ela falava para mim, parava o ensaio e falava, você não sabe cantar. Para de tentar dividir voz, você não sabe. Não sei se vocês já estavam nessa época. Não. Você não sabe cantar. Então, você não tem que tentar dividir voz, porque você primeiro precisa aprender a cantar. Você não sabe nem cantar. Como você está querendo dividir voz? Hoje eu entendo o que ela estava talvez querendo dizer. Mas eu penso que a forma como ela disse poderia ter destruído, talvez, ou dificultado ainda mais o caminho, né? Daquilo que o Senhor queria para minha vida. E essa pessoa foi realmente uma dificultadora do processo ali, mas eu acredito que até isso foi o Senhor me lapidando, me forjando para passar por o processo, né? E aí passei por essa fase e tudo, e comecei a trajetória assim, fui no Ministério de Louvor, quando a gente saiu daqui da igreja, a gente teve uma etapa aí que nós saímos dessa igreja, e fomos para um outro ministério, uma outra igreja, e eu não participava do Ministério de Louvor, porque lá eu não era filha do pastor, lá tinham outras pessoas para fazerem, né? Só que aí eu entendo que quando você tem um chamado, parece que você brota, assim, brilha e as pessoas veem aquilo em você, tipo, é impossível você se esconder. Você pode tentar se esconder. Uma hora as pessoas descobrem. E aí descobriram que eu cantava, eu não falei pra ninguém, eu não queria cantar. E aí me colocaram, não, vamos ensaiar. E comecei a participar do grupo de louvor dessa igreja, alguns ensaios, né? Depois saímos de lá, fomos para outro ministério, fui pra Assembleia de Deus. Quer dizer, nada a ver com a presidência. Já fui assembleiana. Sou do manto. Foi dando ligação, não. Não, eu já visitei várias igrejas, mas de frequentar mesmo foi essa, quadrangular. E não renovada, as presbiterianas renovadas. E aí comecei a ir lá, e lá também descobriram que eu cantava, então me colocava para cantar no playback. Então, eu tentei fugir muito, assim. Só que é isso, quando você tem chamado o Senhor, ele vai te encontrar por onde você for. Né? E aí, quando a gente voltou para cá, nós encontramos um Ministério de Louvor, assim, não tinha mais Ministério de Louvor. Todas as pessoas que tinham já tinham saído. E a gente voltou, tinha uma menina que tocava teclado e uma moça que cantava. Né? E aí a gente voltou, só tinham 2 pessoas, não tinham mais a formação que a gente tinha estruturado antes. Todo mundo saiu, foram para outros lugares, alguns não frequentam mais a igreja. E aí a gente voltou de novo nesse cenário em que os meus irmãos começaram a ter que aprender. E tipo assim, era ou eles aprendiam ou eles aprendiam, porque não tinha ninguém para tocar e cantar, né? Então a gente foi meio que sendo forjado no fogo, assim, na necessidade, né? E aí estamos aqui até hoje. Resumindo, bem resumido. Eu ia fazer uma observação também, sobre o que a Carol falou de quando Deus tem um chamado para você, Deus vai atrás de você, né? Às vezes eu gosto de lembrar da história de Davi, né? Quando Samuel chega para ungir o rei, e ele chega naquela casa e tem aqueles irmãos com as qualidades de um rei, né? Vamos assim dizer, bonito, forte, com todas as qualidades que um homem veria para saber que aquilo era o rei. Só que Deus fala, não é esse, não é esse.
E Samuel fala assim, mas qual que é então? O escolhido, ele fala, é Davi, que está lá cuidando das ovelhas, escondido, aquele que as pessoas às vezes menos davam importância, aquele era o escolhido para a obra. E às vezes você pode dizer, eu não tenho capacidade, eu já tentei, mas Deus, você sabe que Deus arde no seu coração esse chamado. O Senhor vai te encontrar, assim como ele fez com a gente. E eu acho interessante quando a Carol falava, quando o Senhor coloca algo no nosso coração, nosso chamado, a gente não desiste, mesmo que é uma força que vem do Senhor que nos impulsiona a estudar aquele instrumento, de repente treinar a voz, né, ou para outros ministérios, mesmo que venham obstáculos, pessoas para dizer que não, você não consegue, você não é isso. Se for por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas quando Deus nos escolhe, ele vai, assim como ele fez com Davi, lá onde ninguém sabia que aquele rapaz estava lá enfrentando as batalhas que ele estava enfrentando, mas o Senhor já achava graça no coração dele. Amém. Inspirador. Acho que a primeira lembrança que eu tenho da Carol cantando, não sei se eu imaginei isso. Não sei se foi tudo um sonho, mas foi na primeira renovada, estava no playback também, acho que era uma tarde da bênção. Pode ser? Aí você cantou lá, acho que você tinha uns 9 anos, acho. Pode ser real, né? Sabe o que é bacana? Quando vocês falavam, acho que essa é uma reflexão e não é só particularmente quem está assistindo também fatalmente pensou a mesma coisa. Quem conhece vocês, hoje em dia, vê vocês cantando na igreja, não sabe o passado, não sabe a história, qual foi o processo para vocês chegarem até aqui, né? A gente sabe que vocês, assim como o resto do ministério, quem compõe o ministério, todos vocês desempenham isso com excelência. É para honra e glória do Senhor, mas é um dom que é dado e vocês desempenham isso com excelência. Então, para a gente conseguir perceber, né, de onde vem tudo isso, a gente só sabendo mesmo. Vocês contaram com detalhes aqui a história de vocês, o processo, e é muito bom, porque a gente consegue ter uma outra percepção, né, de tudo isso. Isso é muito bom, é bacana a história de vocês, muito legal. E eu quero fazer a primeira pergunta aqui, vai pro Marcos, né, que é o atual ministro de louvor. E eu quero saber, Marcos, qualquer um pode ser um ministro de louvor? Tem que ter uma vocação, é um chamado, como que é? Então, João, eu acho que não é todo mundo que pode ser ministro de louvor e nem tá lá em cima cantando. Eu acho que primeiro Deus tem que ter um chamado na sua vida, né? Assim como qualquer outra área da igreja. Você quer ser um diácono, às vezes você não leva jeito para. Não sei como posso explicar isso, mas às vezes você quer ser, por exemplo, um diácono, mas você não é uma pessoa serve, receptiva. Às vezes você não é uma pessoa extrovertida, assim, que quer conversar com todo mundo. Eu, por exemplo, eu converso com todo mundo, mas eu sou meio na minha, sabe? Então, eu cumprimento as pessoas da igreja, mas tem gente que já é espontâneo, né? Faz isso de uma maneira que não precisa nem pensar e nem pedir. Eu acho que o louvor é isso aí também. Ministro ainda de louvor já é algo, acho que algo a mais, né? Você cantar lá em cima já é uma coisa que você tem que ter um chamado. Ainda para ser ministro, ministrar o louvor na hora, né? É responsabilidade maior ainda. Então, isso é até ruim para as pessoas que querem entrar nesse meio do louvor sem ter chamado, vai acabar só sofrendo, sabe? Porque vai acabar atraindo peso para a própria vida e às vezes não tem vocação mesmo para a coisa, sabe? Já passou pessoas no louvor e que, como a Carol falou aí, a gente veio de um Ministério de Louvor que estava acabado, né? Não tinha ninguém. Nessa época a gente tinha o costume de chamar muita pessoa pro louvor. Aí parecia uma pessoa na igreja nova, a pessoa, eu canto e tal. Eu já cantei, não sei na onde, lá em 1980, cantei. Aí a gente chamava a pessoa. Aí, às vezes a pessoa, a gente ia ver, nem cantava nada, sabe? Toda desafinada. Mas é sério, vocação. Acho que isso também faz parte da vocação, sabe? Você ter uma predisposição com a música, já é uma coisa que você tem que ter na hora que você for entrar pro louvor, pensar em entrar pro louvor. Ah, eu canto, mas você canta mesmo? Você canta afinado primeiro? Se cantar afinado primeiro, beleza. Daí a gente vai desenvolvendo. Eu não sei, aí eu já não sou professor de canto, mas eu não sei se qualquer pessoa pode aprender a cantar sem afinado. Mas se a pessoa já está tendo muita dificuldade para cantar afinado primeiro, aí já é difícil, né? Passar para o próximo passo, que é entrar no louvor, aí depois tem que cantar junto com as outras pessoas, aprender a dividir voz, tudo isso são passos a mais. Então, eu não acho que é qualquer pessoa que pode. Não, só um complemento, né?
que nem você falou, será que toda pessoa pode aprender a cantar? Sim, qualquer pessoa pode aprender a cantar. Se tiver uma boa aula de canto, um professor bom e muita dedicação, ela vai poder aprender a cantar ali no ritmo, no tom certo, sem desafinar tanto. Talvez tem gente que vai ter muito mais esforço. Agora, a questão de você ter o chamado ou não para isso, aí é outra história, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode aprender a falar em público? Qualquer pessoa pode aprender a falar em público, mas ter o chamado para pregação, aí é outra conversa, né? Então, eu acho que quando você tenta vestir o sapato que não é seu, é mais difícil de andar. Quando você aprende e entende qual é o seu verdadeiro propósito e chamado, cara, pode ser qualquer um, seja nos bastidores ou seja no lugar visível que as pessoas vão te ver, você vai ser muito feliz fazendo aquilo, porque você descobriu que aquele é o seu propósito de vida. Então, eu acho que, sim, qualquer pessoa pode aprender a cantar, mas não é qualquer pessoa que pode ser um ministro de louvor, porque é chamado, né? É um chamado que você tem. E não é porque você tem outro tipo de chamado que você é menos. A gente conversava esses dias sobre, a gente está tendo aula de louvor, e a gente conversava sobre isso, né? Que ninguém quer ser o cara que aprende a mexer na mesa de som. Mas como a gente precisa dessa pessoa que mexe na mesa de som e sabe o que está fazendo e aprende a fazer isso e faz com excelência e tá ali no ensaio com a gente. A gente hoje é difícil porque as pessoas que se interessam já têm outros ministérios, já têm outras responsabilidades na igreja, já é muita demanda. Né? Então, como é importante se tivesse alguém que entendesse, meu chamado é eu ser o cara do som. Cara, que excelente isso, que maravilhoso, porque ajuda demais, sabe, na casa de Deus. Então, eu acho que, independente de qual for o seu chamado, você entender que é aquele, você vai ser plenamente satisfeito. É só complementando, né, essa questão, a palavra de Deus diz em Efésios 4:11 que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para evangelistas, ou seja, Deus tem um chamado para cada um, né? Então, não é porque você às vezes sabe tocar o instrumento, sabe fazer um solo da hora ali, um negócio difícil, uma técnica difícil, que você é escolhido para estar no ministério de louvor, né? Quantas pessoas nós já conhecemos durante essa caminhada aí, de mais de 10 anos talvez, pessoas que passaram pelo ministério de louvor que talvez toquem até, saibam coisas até mais do que a gente aqui, mas que a pessoa estava lá em cima e não tinha parte espiritual, a pessoa estava lá em cima e não... Você via que a pessoa estava deslocada ali, entendeu? Ela dominava muito a parte técnica, mas carecia do espiritual, né? Então, eu acredito que Deus tem um chamado para cada um, assim como eles já disseram aqui, né? Eu acho que a gente tem que saber qual é o chamado que Deus tem para nós, e não é porque nós estamos ali no Ministério de Louvor que a gente é melhor que os diáconos, que nem a Carol falou, que a gente é melhor que alguém, não. Deus olha para a gente da mesma forma, né? E assim como diz na parábola ali das dracmas, né? A parábola do Senhor, dos talentos, exatamente, da parábola dos talentos, né? Deus, ele deu um talento para você, e às vezes ele deu um talento, uma responsabilidade maior para o outro, que ele vai ter que arcar diante de Deus da mesma forma, do mesmo tamanho. Então, a gente precisa estar consciente disso, né? A Carol falou uma frase ali que eu achei legal. Mas você vai tentar fazer uma coisa que não é pra você, você vai vestir um sapato e vai ficar difícil você andar, né? E eu lembrei da história de Davi e Saul. Quando o Davi estava lá no arraial pra lutar contra o Golias, ele tentou vestir a armadura de Saul, né? E não coube nele. E é isso aí também na nossa vida, atualmente. Se você tentar entrar no ministério que Deus não chamou você para fazer isso, você vai acabar vestindo uma roupa, uma armadura que vai ficar pesada em você, né? Você não vai conseguir ir para a guerra, digamos assim, né? Fazer a obra do Senhor com maestria, livre. Você vai ficar preso, você vai ficar angustiado, fazendo uma coisa que não é para você. Então, o louvor é a mesma coisa. Por isso que quando chega alguém para... Hoje, né? A gente já aprendeu isso. Quando chega alguém para entrar no louvor, a gente fala, ora bastante, vê se é isso mesmo que Deus tem para sua vida. E agora a gente vai começar a fazer de uma maneira diferente, de testar mais a pessoa e conhecer mais os talentos dela, para encaminhar ela, para ajudar ela também a se encontrar, né? Então, só para fechar esse assunto, eu achei legal trazer essa analogia de saúde. Mais precisamente, o Ministério de Louvor tem muitas pessoas que são movidas pela visibilidade que o Ministério de Louvor tem, né? Você está na frente da igreja, querendo ou não. E por isso que é importante você orar e pedir o direcionamento de Deus, com certeza. É porque é bonito, né? As pessoas acham bonito, que legal, violão, bateria, mas é o que está escrito na palavra, né? Diminua eu para que cresça Deus. Então, a gente tem que ficar ali em cima se aparecendo, né? Mas a gente já vai chegar nesse assunto aí também.
É verdade. E, nossa, muito inspirador a história de vocês, tipo, tudo que vocês têm falado aqui, muito, muito importante, né? Essa questão de testar as pessoas, né, para ver se estão aptas a entrar no ministério, que nem foi falado. Hoje em dia a gente tem um grupo consolidado, né? Eu também faço parte, faz parte o Israel, o Wesley, a Ellen, os músicos, que é o Lucas Balan, o Wesley, o João Gabriel, até o Alan. E por enquanto esse é o nosso grupo. E todos são uma bênção, cada um é usado de uma forma diferente, porque o chamado pode ser o mesmo, mas cada um de nós somos únicos, então a forma que nós somos usados é única e diferente, exclusiva, e creio que o Senhor vai levantar mais pessoas. E a forma também como a gente faz isso, né? Como as pessoas entram no louvor, hoje em dia a gente faz um discipulado, né? Nós estamos fazendo, para depois quem quiser entrar, vai também ter essa fase de passar por esse discipulado, depois vai fazer a parte de ficar lá um mês orando, né? Participando dos ensaios, até ver se é isso mesmo que a pessoa quer e que Deus quer para a vida dessa pessoa. E para vocês, assim, na opinião de vocês, do Marcos, do Luiz, da Carol, o que é a maior dificuldade para vocês em ser um ministro de louvor? Pode ser a parte musical, mas também a parte espiritual. O que é mais difícil para vocês? O Marcos Eu acho que a parte mais difícil é você não deixar a peteca cair, né? É, toda semana você tem que estar aqui, principalmente quem é líder do louvor ou quem está disposto a participar mais, é sempre você estar aqui na quarta, no sábado, no domingo, e manter a vida de oração, leitura da palavra, porque a gente sabe o que é, né? Trabalhar no dia a dia, e estudar, e família, e quem é casado também sabe que a casa também demanda muito tempo nosso, da família. Então, eu acho que para mim o maior desafio é você não deixar a peteca cair. Questão da vida espiritual, oração, leitura da palavra. Também no lado musical, né? Você não ficar na mesmice, tocando sempre as mesmas músicas. Então, eu acho que para mim esse é o maior desafio. Você está sempre perto de Deus e sempre se mantendo preparado, né, no lado musical. Da minha parte, eu concordo com o Vi também. Eu acho que os maiores desafios é, no meio da rotina nossa, a gente conseguir se consagrar, né? Conseguir se preparar também, tirar os louvores certinhos ali, o nosso coração para poder entregar o melhor para Deus, né? Porque, como ele disse, né, a gente que é casado, a gente tem, ou mesmo que não seja, né, às vezes faculdade que nem a gente faz, o trabalho, a rotina nossa é cansativa, né? E a gente tem que sempre lembrar que nós temos uma responsabilidade grande, né? O louvor, ele faz total diferença num culto, né? E que a gente tem que ser exemplo também fora dali, né? As pessoas, quanto mais visibilidade nós temos na igreja, mais cobrado pelas pessoas nós somos. Mais as pessoas elas olham para a gente como talvez uma pessoa para uma referência, exatamente. Por isso que é importante a gente se policiar contra o pecado, contra a frieza espiritual. Às vezes a gente passa o dia inteiro com os afazeres e o tempo que a gente tem para talvez fazer alguma coisa que a gente queria, a gente tem que estar se consagrando, né? Então o ministério de louvor assim como todo ministério, ele demanda o nosso tempo, demanda a nossa consagração, né? Não basta só você também tirar a música, escutar a música e pronto, estou preparado. Não, falta também a parte espiritual, principalmente demanda a parte espiritual de consagração, né? Então acho que esse é um dos maiores desafios, né? E também outra coisa que eu acabei lembrando aqui, né? Acho que quando a gente está principalmente aprendendo um instrumento, né? A gente sempre chega naquela fase que a gente fica estagnado, né? A gente ensaia, treina, e parece que não sai do lugar, né? E aí eu tenho certeza que muitas pessoas desistem nesse ponto, né? Então, por isso que é importante a gente ter persistência também, né? A gente ter perseverança e resiliência, né? Para poder exercer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu concordo com esses pontos, né, que foram levantados. E acrescentando também ao que o Marcos falou ali no começo, é não tomar cuidado para você não cair na zona de conforto também. Porque tanto a parte espiritual, como eles trouxeram aqui, mas a parte de você estudar, de você se aperfeiçoar, né, naquilo que o Senhor já colocou na sua mão, né, multiplicar os seus talentos. E a parte de, assim, a gente não faz nada sozinho, né, nós somos um grupo. Então,
a parte de ser um grupo, eu acho que pega um pouco, porque você precisa aprender a respeitar a individualidade de cada um, né? Então, você respeitar e amar o seu próximo ali, independente das diferenças, independente, e você aprender também a não querer só a sua vontade, né? Porque, por exemplo, eu gosto de um tipo de música, na verdade eu gosto de todos. A maioria eu gosto de acho que quase todos os tipos de música, mas vai ter pessoas que eu vou sugerir várias músicas. Eles já falaram pra mim, nossa, essas músicas aqui pra mim são terríveis. Eu não gosto. Mas eu tinha a direção de Deus que era pra gente tocar aquelas canções. E você respeitar quando é o outro, sabe? Por exemplo, quando vem o irmão Israel manda lá as músicas no nosso grupo, é te respeitar e amém. O senhor falou com ele, então nós vamos pra cima, sabe? Vamos abraçar a causa, vamos tirar e vamos dar o nosso melhor. Não é porque ele vai ministrar que então eu não vou me consagrar naquele dia, porque eu não vou me dar o meu melhor, ou eu não vou tirar a música porque eu não vou fazer a parte principal. Então eu acho que respeitar a individualidade de cada um ali é uma coisa também que, querendo ou não, é uma dificuldade de todos nós, né? Não deixa de ser um trabalho em grupo, né? Exatamente. Legal, interessante. E a gente partindo para uma pergunta um pouquinho mais polêmica, né? Isso gera um pouquinho de conversa toda vez que é debatido entre cristãos em geral, né? Cristão, ele pode ouvir música secular? Bom, existem algumas opiniões, né, a respeito disso. Eu vou dizer do que eu levo para mim na minha caminhada, do que eu aprendi. Há alguns anos atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu ia dizer que não, né? E música secular, cristão só deveria ouvir louvor, músicas gospels, né? A gente vai falar um pouco disso depois. Mas, hoje em dia, depois de orar a Deus também, antigamente eu confesso até que eu era até um pouco, meus irmãos brincavam comigo, né? Você é muito quadrado, você é muito... porque eu tinha medo de pecar, né? Eu tinha medo de fazer alguma coisa que desagradasse a Deus. E eu ficava com muito medo. E por isso que eu, por via das dúvidas, eu não vou ouvir, entendeu? Como eu tinha medo, eu não ouvi. E com o passar do tempo, na minha caminhada, né, amadurecendo mais na fé, eu entendi que a música secular, o cristão pode sim ouvir, mas com muitas ressalvas, né? Com muitas condicionais, vamos assim dizer. Principalmente você saber o teor daquela música, né? O que aquela música está querendo te passar? O que aquele cantor está querendo passar com aquela música, né? Não adianta também falar isso e você ir lá e catar um sertanejo de traição, de bebedeira, e isso não além disso não ser o que a nossa fé professa, né? Isso também vai te fazer uma influência espiritual, né? Tudo aquilo, guarde isso, tudo aquilo que você ouve, que você vê, ele vai exercer uma influência sobre você espiritual, queira você ou não, né? Músicas, principalmente as músicas, elas têm um poder espiritual, né? E como eu havia dizendo, né, eu tinha esse medo de escutar música secular, mas hoje eu entendo que a gente tem que analisar o teor da música. O que aquela música está querendo me passar? Né? É uma música que fala de amor, uma música que fala de coisas boas, beleza, mas aí eu tenho que ver também o que aquele cantor ele geralmente canta, né? Não adianta, você vai escutar um cantor que canta uma música de amor, uma música bonita, e as outras músicas dele são todas satânicas, né? Não adianta. Olha também o clipe da música, que tem muitas mensagens subliminais, a gente sabe disso. Não se trata só da letra. Exatamente, se trata da letra, da melodia também, tudo ali é feito com um propósito, né? Tudo é feito com um propósito, por isso que é necessário muito discernimento, é necessário sabedoria para isso, né? Para saber o que você está ouvindo. Por via das dúvidas, não escute, né? Mas se você tem uma maturidade espiritual para isso, observe, analise, veja se vale a pena, né? Principalmente para quem é músico, às vezes é bom você buscar uma referência, né? Uma música, um estilo musical que seja uma referência, mas também, como eu disse, com muitas ressalvas, né? Não é porque você vai estar estudando que você também vai chutar o balde, né? Eu vou escutar o que for aqui. Não é dessa forma, né? Então eu acredito dessa forma, vocês podem discordar de mim, né? Mas eu acredito dessa forma, que você analisando com muitas ressalvas o que você está ouvindo, pode sim, né? Escutar música secular. Existem muitas músicas que se dizem gospel também que não deveriam nem ser ouvidas, né? Não deveria nem ser chamado. Exatamente, não deveria nem existir. E muitas pessoas escutam achando que não vou escutar essa música secular, mas vou escutar isso aqui. Sabe, músicas com teor de vingança, com mensagens ali que são totalmente contra o que a Bíblia está dizendo. Músicas hereges, então, e se dizem gospels, né? Hoje em dia o pessoal, eles colocam um pad ali, faz uma levadinha de worship e já era. Pode chamar que é louvor, né? Coloca Jesus no meio e diz que é louvor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é porque a música se diz gospel que
eu vou escutar e tá tudo bem, né? A gente precisa ter sensibilidade, tanto com a secular quanto com a gospel também. Eu hoje em dia eu não escuto mais, não. Eu me sinto mal, assim, quando eu escuto música, muito música do mundo. Mundo, assim, é um termo meio pejorativo, né? Mas música secular, se eu ficar escutando muito, sabe? Fico com o coração meio pesado, não sei explicar. Eu sei que quando eu escuto louvor, eu sinto paz, estou perto de Deus. Então, hoje em dia eu não escuto mais, mas eu escutava muita música secular antes. Muito rock, não hard rock, sabe? Essas coisas assim, mas também sempre procurei pesquisar, sabe? Letra e ver o que a música falava e ver sobre a banda e tudo mais. Mas mesmo assim, eu hoje não me sinto à vontade de escutar muita música assim. Às vezes, tô lá em casa com a minha esposa, ela coloca uma musiquinha lá, só pra ficar de ambiente, sabe? Mas mesmo assim eu prefiro ouvir louvor hoje, porque sinto que me aproxima de Deus mais. Mas eu concordo com o Lu também. E só mais um ressalvo, isso que o Vi falou é algo que Deus coloca no meu coração também, né? Às vezes eu gosto de escutar, às vezes eu estou trabalhando, coloco uma música, não necessariamente um louvor, né? Uma música secular, enquanto eu estou trabalhando, só que Deus também me cobra, né? Será que eu estou escutando mais louvor ou estou escutando só música secular, né? O louvor, ele edifica a gente, né? O louvor, ele, como eu ouvi dizer, traz paz, ele muda o ambiente. Não importa o ambiente que você esteja. Se o louvor começar a ser tocado ali de coração, vai transformar, né? Às vezes, na minha casa, eu coloco ali um louvor e durante fazendo faxina, eu já sinto Deus falando comigo, me quebrantando, sabe? Choro na presença de Deus ali, porque o louvor, ele tem esse poder de transformar, entendeu? De mudar o ambiente. Então, toma cuidado, né? Às vezes a gente gosta de escutar uma música ali durante o trabalho, ou treinando na academia, enfim, uma música que não seja um louvor, mas às vezes a gente está sendo desproporcional, né? Está escutando mais músicas seculares do que um louvor. E o louvor a gente precisa escutar muito mais, porque ele edifica, né? Ele transforma. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa ver a motivação do nosso coração, né? Por que você está querendo escutar outros tipos de música que não estão diretamente glorificando a Deus? Eu acho que o Brasil, assim, a gente é bom em muitas coisas, mas os americanos, eles são muito bons em fazer música boa, em, sei lá, fazer música boa. Tem muita gente boa no Brasil e agora ainda mais, né? Enfim, tem muito músico, muito cantor, muito bom, principalmente os antigos. Mas eu acho que talvez a gente procure na música secular algo que as pessoas, os músicos, cantores gospels, gospels, gospels. Acho que é gospel, né? Gospel. Os cantores de música gospel, Isso. eles não tenham tanta criatividade, talvez seja um pouco de preguiça, ou talvez o comodismo de criar coisas novas e diferentes, né? Do que a gente já vê no meio gospel. Mas, por exemplo, quem gosta de rap, quem gosta de track, tem um cantor que eu amo ele, eu escuto muito, Victim. Tem muita coisa boa no meio gospel que glorifica Deus. Então, eu acho que você não precisa ser uma pessoa quadrada, mas eu acho que tem que examinar o seu coração. O que está te fazendo buscar uma música ali que não colocar simplesmente porque você quer ouvir e cantar aquilo? Por quê? O que está te edificando aquele momento ali, sabe? Então, eu acho que à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai querendo menos as coisas do mundo, menos as coisas que não glorificam a Deus. À medida que você está mais imerso na presença de Deus, você vê as outras coisas como fúteis. Então, eu não vou perder tempo com isso, porque se eu talvez cantar essa música aqui, Deus vai falar comigo e isso vai edificar minha vida, enfim. Então, acho que quando você começa a estar mais ligado na presença de Deus, as outras coisas começam a virar banais. Mas também existem momentos, né? Você não vai ali estar namorando com a sua esposa, você não vai ali estar, num jantar romântico, sair para namorar com a sua esposa, para ter um momento de conversa ali, e escutando 500 graus da Cassiane. Nada a ver, entendeu? Escutando worship lá. Nada a ver com a ocasião, entendeu? Mas eu tenho escutando Victim. Sim. Eu tenho escutando Gabriela Rocha, às vezes, entendeu? Então eu acho que... Depende do estilo, né? Eu acho que depende do momento, né? Igual eu falei, você não vai colocar lá uma Cassiane no casamento, por exemplo, no aniversário de 1 ano da sua filha. Então, existem coisas e coisas, né? Mas eu acho que a gente consegue, sim, encaixar Deus em todas as coisas que a gente vai fazer. Só uma coisa também,
Se eu estiver falando muito, vocês me cortam aí. Pode falar, meu filho, fique à vontade. A gente tem que tomar cuidado também, né? A Carol falou, né? Eu concordo com tudo isso que ela disse. E eu só tenho uma coisa também que eu vejo que o inimigo ele tem feito, tem se maquiado muito ultimamente. Existem músicas que elas, principalmente músicas internacionais, né? Que parecem louvores, né? Tem uma música, eu não me lembro o nome dela agora, mas agora ela tá na trend aí, né? É uma música que às vezes as pessoas vão até postar um versículo bíblico, alguma coisa, e acabam colocando ela, e porque ela fala de angels, né? Anjos, né? De santuário, enfim, as pessoas acham que tá falando de Deus, que é um louvor, entendeu? Mas na verdade é uma música totalmente herege, profana, que está exaltando. É como se o rapaz está cantando para a moça, como se ela fosse Deus, que os anjos se prostram diante dela, que ele vai para o santuário dela, entendeu? Como se ela fosse Deus. E às vezes nós cristãos acabamos caindo nessa, porque parece louvor, tem o, que nem eu falei, o paddingzinho ali, tem as palavras-chave, né? A gente acaba achando que é louvor. Então tomar cuidado, né? Tomar cuidado com o que a gente está vendo, o que a gente ouve, a gente coloca dentro da nossa casa, porque o inimigo ele se renova, né? Ele não vai mais chegar com o rock satânico, né? O heavy metal ali. Ele vai se inovando para ele conseguir entrar dentro das casas, né? E é dessa forma. Sabia aquela música Aleluia lá? Aleluia. Essa daí não é música gospel? Existe a versão principal dela, né? E a versão do pessoal depois adaptou, né? As igrejas adaptaram ela. Né? Acho que eu vi alguma coisa assim. Mas Eu eu vi não- outra, uma música que não era gospel, eu cantar essa parte de meio. Que ela é o cantor, o escritor dela, acho que ele escreveu essa música meio pra zombar de Deus, uma coisa assim. Depois vocês pesquisam. Virou Nossa, eu também não sabia dessa aí não, Pesquisa depois. caramba. E assim, eu acho que todo mundo aqui já fez habitudes, né? Tinha uma lição que me lembra muito essa pergunta que a gente conversou aqui. Ela falava assim, que tudo que entra, uma hora sai. Então, assim, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito seletivo com tudo que entra dentro de nós. Foi no curso de habitudes que eu parei de escutar. Nessa lição, inclusive. Não, porque mexeu muito comigo, até hoje mexe muito comigo isso, de tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, até tudo que a gente come, entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa analisar, né, a questão das músicas seculares. No discipulado, teve uma lição que a gente tratou sobre isso também, falava assim, o professor que estava dando aula, ele fez uma comparação. Aí vai da opinião de cada um, mas ele fez uma comparação muito válida, que ele falava assim, compare a música secular com a bebida. A Bíblia fala que é pecado? Não fala. Mas quais são as consequências? Sabe? As consequências, é ver o que te convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? E sobre adoração, que nem vocês já falaram da questão das músicas que parecem de crente, mas não tem nada a ver, né? O mundo gospel, a indústria gospel, hoje em dia, principalmente, está muito complicada, né? Hoje em dia não se faz mais louvor, se faz música. no mercado, né? Virou um mercado mesmo. E infelizmente, porque quem quer ser um adorador tem essa barreira, essa dificuldade hoje em dia. E sobre a adoração dentro da igreja, assim, o que vocês fazem? Qual é a reação de vocês, ou a reação que vocês acham mais necessária quando a igreja não recebe, assim, a adoração? Quando a igreja tem dificuldade, sabe? Com a questão da adoração. Você tá lá adorando, já aconteceu várias vezes, da igreja tá um gelo, sabe? Assim, a gente tá queimando, a gente saiu do ensaio, às vezes, queimando, e a igreja, às vezes a gente traz um louvor agitado, e a igreja, né? E às vezes isso desestabiliza a gente, eu falo por mim, me desestabiliza muito eu ver a igreja parada e a gente trazendo um louvor avivado, ou um louvor nem precisa ser avivado, mas é um louvor assim forte, você tá ali sentindo a presença e a igreja nada, sabe? E a gente ora muito para Deus quebrantar os corações, mas o que vocês fariam, tipo, o que na opinião de vocês fazem numa situação assim? Eu tava pensando bastante sobre isso, e eu penso que qual o papel do ministro de louvor, né? Ele é conduzir a igreja em adoração. Então, a gente tem que estar preocupado em fazer o nosso papel com excelência. E para que a gente faça o nosso papel com excelência, existem alguns fatores, né? Primeiro, a nossa vida com Deus. Isso qualquer cristão deve ter, né? É básico. Ter uma vida com Deus, viver o cristianismo real, né?
ter uma vida de consagração ao Senhor, de adoração mesmo, porque acho que eu sempre te falei isso, você vai refletir aqui o que você é no seu secreto. Então, você tá tendo uma vida de adoração no seu secreto? Tá tendo uma vida com Deus no seu secreto? Ah, sim, eu tô. Não tô, então se examine. Segunda coisa, qual é o nível de excelência musical que você está entregando ali? Então, isso também pode atrapalhar a igreja, né? Vocês está conseguindo ensaiar? Você se dedicou para aquela música, se dedicou para aquela canção, teve tempo de ensaio, teve tempo de dedicação, você orou sobre aquela canção, né? Enfim, se preparou musicalmente para estar ali. Isso também é fazer o seu papel com excelência, né, para Deus. Então, eu acho que isso aí, se essas duas coisas estiverem ok, não, tá ok. Terceira coisa, você está ali de corpo e alma, né? No momento que você subiu ali no altar, você está entregando sua adoração. Primeiro, você precisa entregar a sua adoração para Deus. Então, você está ali de corpo e alma ou, não, eu tenho uma vida com Deus, ou ensaiamos e tal, mas eu ainda não consegui me desligar daqui e conectar realmente minha adoração com Deus. Isso também é um fator que pode atrapalhar. Então, eu acho que, assim, nosso fator é conduzir a igreja, não impedir o louvor da igreja a subir a Deus. Então, às vezes a gente está ali queimando e tal, só que o nível de excelência musical do grupo tá péssimo. Eu tenho muita dificuldade de conseguir adorar a Deus de verdade no banco ali quando tá um tropé lá em cima. E já fui em diversos lugares e aqui também já aconteceu, normal, somos seres humanos, né? De, tipo, tá simplesmente nada mais, nada menos que a banda do Chaves tocando ali no Ministério de Louvor. E aí eu não consigo me concentrar, cara. Isso me desestabiliza ali embaixo. Me desestabiliza ali embaixo como membro do corpo também, né? Quanto pessoa que está ali também sendo conduzida a Deus. Então, até quem tem o mínimo de noção, quem tem zero noção, se não tiver o grupo entrosado ali, vai perceber que coisa que é essa aqui, coisa horrorosa, sabe? E isso vai impedir a igreja de adorar o Senhor ali naquele momento. Então, se analise. Talvez você, como ministro de louvor, você está sendo impeditivo ou você está realmente fazendo seu trabalho com excelência. Né? A sua vida com Deus vai influenciar também na igreja a adorar. Nós já tivemos caso, né, de que o Ministério de Louvor está ali se acabando de ensaiar, 2 horas de ensaio, 3 horas de ensaio, chega na hora, tô com frio, gente. Nervosa. Chega na hora, não flui nada. Tipo, aí vira um tropé, o pessoa que toca violão parece que não sabe mais tocar música e tal, mas todo mundo ensaiou, todo mundo tá ali, aí você vai descobrir pelos testemunhos, pelos frutos da pessoa que... pelo fruto da pessoa, de uma pessoa que tá ali, os maus frutos, eles vão contaminar todo o ministério de... E se a gente fala, cara, o que tá acontecendo? A gente tá fazendo tudo certo, aí você vai ver uma pessoa que não está com a vida com Deus, que atrapalhou tudo. E aí a igreja nunca vai reagir. Entendeu? Então, qual é o motivo da igreja não estar reagindo? Talvez a gente tenha um pouco de culpa nisso. A gente não está conectado em Deus realmente ali, porque às vezes tem coisas ali em cima que podem nos distrair. Às vezes o som não está muito legal pra gente, e isso me distrai muito. E eu não consigo, eu demoro às vezes para me conectar com Deus. Então, se eu não estou conectada com Deus, como eu vou esperar que a igreja se conecte? Porque o meu papel ali é fazer as pessoas elevar as pessoas até o altar do Senhor, pelo menos. Aí, se a adoração dela vai ser recebida por Deus, aí é a responsabilidade dela, né? Mas eu acho que a gente deve se analisar, e se mesmo assim a igreja não estiver recebendo e você tivesse, não, tenho certeza que eu tô aqui nesse momento, tô no caminho certo, o Senhor tá recebendo a minha adoração. E aí, então, não é sua responsabilidade. Isso não tem que te desestabilizar enquanto ministro. Você tem certeza que você tá no caminho certo. Então, alguém ali também tá junto com você ali embaixo, adorando. Se você abrir o olho, você vai ver alguém de olho fechado e recebendo, sabe? Mas o problema daí tá nas outras pessoas que chegaram ali sem nenhum propósito, sem nenhuma vontade de adorar a Deus. Aí, se o coração tá fechado, o papel é do Espírito Santo de convencer e a pessoa querer abrir, né? Isso que eu ia falar também. Você tem que estar seguro, né? Se você orou, tá perto de Deus, você tá tocando bem, você sabe que você tá fazendo com excelência. Se a pessoa tá ali fria no banco, aí a culpa já não é sua, né? Fazer o que Deus colocou para fazer ali com todo o coração, com excelência, e eu tenho certeza que se essa pessoa tá assim, às vezes uma pessoa que tá lá no fundo da igreja, quietinha lá, essa vai ser tocada, sabe? Já teve vezes de eu tocar, às vezes sozinho, num culto de quarta-feira, às vezes vazio, quinta-feira vazio, pouquinha gente, as pessoas
morrendo lá no banco, e depois a pessoa veio e fala, nossa, você tocou aquela música, eu senti a presença de Deus, Deus falou comigo e tal. E aí lá de cima não parecia E às isso. vezes a cara da pessoa tá só assim. É. Cara de nada. Então, às vezes você não tem que ficar muito bitolado nisso, né? Já tem dias que as pessoas vão cantar muito forte, né? Dá pra ouvir lá de cima, tem dias que não, mas se nesses dias que não, as pessoas vão cantar tão alto assim, se você tiver uma vida com Deus, né, eu tenho certeza que alguma pessoa vai ser tocada. E esqueci o que eu ia falar. Eu lembrei. A gente também não pode negar, né? Que existem situações que também é uma opressão espiritual, né? Ah, sim. Existem situações que só a gente que participa do louvor sabe, até mesmo quem prega, enfim. Você sobe no altar, você sente um peso, sabe, um sentimento ruim. Aquilo é uma opressão, né, espiritual. E às vezes o inimigo ele vai fazer de tudo para a pessoa que está ali na igreja não escutar a palavra, não conseguir adorar. Então nós temos que ter esse discernimento. E muitas vezes, o Carol até já chegou em mim lá durante o culto e falava, faz um tribal aí, alguma coisa. Vamos levantar um clamor aqui agora, na hora do louvor mesmo, fazer um solo de instrumental para repreender esse mal, para quebrar essas cadeias, entendeu? O louvor tem esse poder de quebrar cadeias, de curar. Então, a gente, muitas vezes já aconteceu essa situação que todo mundo ali estava consagrado, todo mundo estava bem, e o negócio não estava acontecendo porque era uma opressão espiritual, né? Um poder maligno ali agindo sobre as pessoas que estavam ali na igreja. Quando a gente se levantou, o mal foi embora. Então também tem essa situação. Última coisa que eu vou falar agora. Eu acho que, igual o Luiz falou, era algo que eu ia falar, acabei esquecendo de completar, discernimento espiritual, né? Dali dos ministros de louvor. Porque às vezes você pode ter. Já aconteceu orar, e Deus dá a música, e aí Deus não falar nitidamente, a gente escolher a música, chegar ali na hora, o que o culto tá pedindo? Talvez o culto esteja pedindo louvores de guerra. Então você tem que ir ali pra guerra. Talvez o culto tá pedindo músicas de celebração, de adoração, assim, mais de agitadas, né? Que a gente costuma dizer que é de celebração. E talvez tá pedindo uma música de quebrantamento. Então, se você tiver a vida com Deus, que é o básico, que é o primeiro que eu falei, você vai ter o discernimento do Espírito para mudar. Isso não pode ser ingestado, né? Não, a gente ensaiou isso aqui e é isso aqui que a gente vai tocar. E aí você mata o culto ali no começo, né? Então, é isso. Os mesários são loucos, né? A gente muda muita música lá em cima. É por isso que é bom estar preparado musicalmente, porque às vezes você preparou um monte de música ali, e chega na hora do culto, Deus te dá outra música no coração. Aí você não está pronto, você não vai conseguir entregar. Né? Exatamente. Beleza. Amém. Agora partindo para a nossa última pergunta, mais direcionada para o ministro de louvor, né? Marcos, fala pra gente, como que o ministro de louvor ele pode impedir que o ego se sobressaia? Eu acho que você entender que sempre o alvo ali em cima é Deus, né? Você não está ali porque você é um músico, você é um adorador. Você é só um caminho, um instrumento. Apenas mais um instrumento para fazer as pessoas chegarem a Deus. Se você começa a deixar isso subir para sua cabeça, você está com tudo pronto para cair. E você vai cair se você ficar com o ego lá em cima, né? Então, quando as pessoas vêm falar, nossa, a música ficou muito boa, você cantou muito bem. Fala bem, irmão. Obrigado pelo elogio. Eu fico feliz porque eu me preparei. E é isso. Tem que morrer aí, né? Mas se você ficar levando, nossa, eu sou muito bom, eu toco muito bem. E às vezes eu brinco com ele, só pode dar qualquer música aí que eu toco, mas é brincadeira, né? Não sei tocar todas. Mas é brincadeira, porque eu me preparo bastante, né? Eu também tenho muito tempo tocando e sempre procurando aprender, mas isso é bastante uma brincadeira, porque os olhos são sempre para Jesus, para Deus, porque Ele é o centro. Sempre levar aquela palavra que está escrito que diminua eu para que Deus cresça. João Batista ele disse, né? Quando ele encontrou Jesus, as pessoas estavam começando a adorar o João Batista também como se ele fosse o Messias. Mas ele disse que diminua eu para que cresça Jesus, porque ele é o escolhido. Então eu sou apenas um canal para levar os olhos para Jesus. E é isso. Tem que morrer aí. O elogio, a exaltação é para Deus, não é para você. Não. Quando a gente entende isso, o assunto está encerrado. E se você for humilde e deixar a soberba de lado, Deus vai te levando cada vez mais alto. Deus vai te exaltando cada vez mais. E se você continuar, manter os pés no chão, conseguir manter os pés no chão, Deus vai te exaltar mais ainda. E quando essa exaltação vir, é para você ficar feliz. E você está sendo humilde, você está mantendo os pés ali no chão. E quando isso começar a vir,
fique feliz, mas não deixa passar disso, né? Deixa, quando você subir ali no altar, deixa as outras coisas lá embaixo e pensa assim, agora eu só vou adorar a Deus. Quando eu tô ali, às vezes ministrando, porque você falou ministro de louvor, né? Mas Carol, ministro de louvor, Luiz, todos nós somos. Você é líder do Eu sou apenas o líder. É, organiza ali no ensaio, né? Hoje a gente tem um grupo muito legal, assim, porque não fica tudo em cima de mim. Tudo eu falando, eu fazendo. Eu faço a escala, organizo os ensaios ali, puxo na hora do ensaio, mas todo mundo ministra, a Gi ministra, a Carol, o Israel, todo o pessoal do louvor ali, sem exceção, eles todos ministram o louvor. E quando é a minha vez de ministrar, que a gente também tem uma escala para isso, eu penso, vou adorar a Deus, porque eu sou como as pessoas que estão ali embaixo. Eu sou como a pessoa que chegou na igreja agora, tá ali para adorar a Deus, para encontrar com Jesus, eu sou também igual ela. Então, quando eu tô ali em cima tocando com o violão, mesmo que eu esteja cantando, eu procuro pensar, Deus, agora eu vou adorar o Senhor como se eu estivesse no meu quarto adorando. E eu penso isso. Toda vez que eu vou ministrar ou cantar, eu só levo meu pensamento a Deus. Por isso que às vezes até esqueço as pessoas que estão ali, só penso em Deus, em pronunciar cada palavra que eu estou cantando ali, como se eu estivesse direcionando para Ele. Como se eu estou falando para você aqui agora, direcionando minha palavra para vocês, eu penso isso na hora que eu estou cantando também. Direcionar meu louvor para Deus. Só isso. Se quiser falar alguma coisa. E a gente precisa entender também, né? A gente que canta, que toca, que não é porque você sabe uma técnica muito difícil ali, é algo que vai chamar a atenção das pessoas que você tem que fazer, né? Você não está ali para chamar a atenção das pessoas, né? Quantos vídeos a gente vê que viraliza aí? Eu já vi um monte de baterista fazendo umas viradas infinitas ali, o negócio. E você até percebe na hora do vídeo que as pessoas elas estão com o olho fechado, isso aí. E elas olham diretamente pro baterista. Às vezes a thumbnail do vídeo assim, fiz uma virada, olha a mulher olhando pra mim. A hora que a varoa chegou, eu fiz uma virada. Entendeu? Totalmente assim, muitos desses, se eu abrir o Instagram aqui, eu acho na hora. Porque você vê no vídeo, a pessoa tá ali adorando. O cara faz ali, de repente, um solo na guitarra ali, ou uma virada na bateria, um riff diferente, as pessoas param e começam a olhar para ele. Tá totalmente errado, né? Totalmente por fora. Eu acho que, respondendo a pergunta aí também, João, concordando com tudo que o Vi falou, a gente impede o orgulho de crescer quando a gente olha para Cristo, né? Quando a gente olha para Ele e entende que nós estamos ali apenas para louvar. Quando o louvor pedir, o momento pedir para fazer uma virada diferente, um negócio mais elaborado, eu vou fazer. Mas se aquilo for para me engrandecer, se aquilo for para chamar a atenção das pessoas para mim, aí eu tô por fora, né? Aí é melhor eu tocar num palco de outro lugar do que num altar, né? O altar ele é pro Senhor, né? Então toda vez que eu tô ali tocando, eu vou pensar em fazer alguma coisa, eu penso, não, menos é mais, né? Quando a gente tava aprendendo, a gente falava isso, né? Menos é mais, né? Será que Jesus ele vai se agradar desse toque que eu vou fazer na bateria aqui? Ou será que eu vou estar fazendo isso para tentar chamar a atenção das pessoas para mim, né? Quando a gente faz isso, a gente está estragando o louvor, né? Estragando o momento da adoração. Concordo, mas eu acho que também, por exemplo, Deus te tomar ali na bateria e você fazer um solo na bateria, vai ser poderoso tanto quanto alguém que estivesse cantando ali ou ministrando. Né? Com certeza. E sendo um pouco mais polêmica, né? Eu acho que isso é muito fácil de subir no nosso coração. Né? A gente fala assim, parece simples, né? Mas eu acho que se a gente não tomar cuidado, como uma palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Tipo, jamais isso vai acontecer. Mas e se um dia a gente ficar muito conhecido? Como é que vai ser a nossa atitude em relação às coisas? E um exemplo meu, quando eu comecei a buscar muito, numa época da minha vida, eu comecei a buscar muito Deus, assim, logo que eu falo que eu me converti de verdade, né? E aí eu comecei a buscar Deus intensamente, assim. Eu entrei numa, assim, de eu não quero sair com os meus amigos hoje porque eu vou perder tempo, eu preciso buscar Deus. E aí eu comecei a achar que Deus me usava porque eu estava buscando. Eu comecei a achar que Deus me usava porque eu jejuava bastante, ou porque eu orava muitas horas, porque eu lia muito a Bíblia. E comecei a achar assim, claro que Deus me usou. Eu orei, claro que Deus me usou. Eu li a Bíblia, eu jejuei, estava de jejum. Então, eu comecei a entrar nessa, sabe? De que Deus me usava porque eu fazia isso. Você não ora, por isso que Deus não te usa. Você não jejua, por isso que Deus não te usa. E eu comecei a entrar nesse lugar de querer julgar, estar no trono ali, sentado no trono e julgar as pessoas. Eu só consegui perceber isso depois que Deus abriu os meus olhos. E eu comecei a entrar num lugar de arrogância, quase que de soberba. Porque eu achava que, então... E aí, quando
Deus começou a me quebrar, que nos momentos em que Deus mais me usava eram os dias que eu menos conseguia orar. E aí, os dias que eu subia lá e que eu não tinha conseguido orar, eu começava a ficar desesperada. Eu falava, e agora? Deus não vai me usar porque eu não orei. E era o dia que Deus mais fluía na minha vida. E Deus começou a falar comigo, você não é o seu jejum ou a sua oração não muda a mim, se eu vou te usar mais ou menos, mas muda você como ser humano para se parecer mais comigo. Então, tipo assim, se coloca no seu lugar que eu me coloco no meu, para que eu possa ficar em evidência, sabe? Então, eu comecei a entender, depois de Deus me quebrar muito, assim, através de diversas situações, que era Ele que fazia, se eu, independente de mim, porque eu era somente um canal que Ele queria ali para me usar para ser um canal para as pessoas. Então, é aquela parábola, né? Aquela parábola não, é uma passagem que fala sobre o publicano e o pecador, né, que foram o publicano e o pecador lá, e o publicano, ele era eu. Orava, enjoava, e eu falava, Deus, o Senhor tem que me usar, porque eu orei, enjoei. E aí ia lá um outro irmão, Senhor, hoje eu não consegui, mas eu tô aqui. E é esse aí que o Senhor recebeu a oração dele. Então, Deus começou a falar comigo nesse sentido. Você... Misericórdia. Algo deu errado, né, nessa hora aí, porque o Senhor começou a falar comigo nesse sentido. Você acha que eu tô recebendo o seu louvor? Você acha que Deus recebe o louvor de quem pensa assim? Então eu comecei a entender que, comecei a parar de me importar se as pessoas, me importar tanto se as pessoas estavam recebendo ou não, porque o mais importante para mim era eu subi ali, gastei o meu tempo à toa, ou eu subi ali e fiz o meu melhor, e Deus de fato se agradou de mim, recebeu a minha adoração. Porque é para Ele, sabe? Não para mim. Não porque eu fiz algo. Não sei se ficou claro. Sim. Mas hoje eu penso isso, igual o Marcos falou. Quando eu subo ali, eu penso, Senhor, às vezes eu não consegui cumprir tudo que eu queria cumprir como cristã naquele dia. Mas se meu coração estiver ali de verdade, o Senhor vai receber a minha adoração. Porque não é sobre o quanto de tempo que eu passei ali. Claro que isso te traz mais intimidade com Deus, mas não é por isso que Deus usa a nossa vida. Então, é sempre olhar e entender que é tudo por Ele. Se fosse por a gente nem poderia subir ali no altar. Se fosse por nós, a gente nem poderia levantar a voz para falar com Deus. Mas é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é benigno, Ele é gracioso, que nós podemos levar a igreja a adorar o Senhor, não porque nós fazemos ou somos alguma coisa. Só mais uma observação. Não é também porque tudo isso que a gente falou, né? Que menos é mais, que também a gente não vai fazer, não vai estudar, a gente não vai aprender, né? Se você pegar os músicos lá de fora, que tocam para onde for, para bandas de qualquer lugar, bandas seculares, as pessoas elas treinam, elas compram curso, elas vão estudar, tem uma técnica fenomenal, porque elas se esforçam para tocar para os outros, se esforçam para tocar para o mundo, né? Para as pessoas, para ganhar dinheiro. E nós estamos fazendo para o Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que porque eu estou tocando para Deus, eu não preciso me esforçar tanto, eu não preciso me aprimorar tanto no meu instrumento. Eu já estou fazendo aqui, já está bom, né? Já está saindo louvor, eu estou conseguindo tocar essa música aqui. Mas quando a gente se esforça e dá o nosso melhor, né? A Bíblia diz que Davi ele tocava a harpa com excelência, né? Com excelência, ele tinha técnicas, ele com certeza ele passava tempos ali estudando aquele instrumento e ele dava o melhor para o Senhor, né? Então a gente tem que entender também que não é porque nós estamos fazendo para Deus que nós temos que fazer de qualquer jeito, né? Pelo contrário, quando a gente faz, a Bíblia diz, quando a gente faz as obras de Deus relaxadamente, maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, quando a gente tá no ministério ali que Deus nos deu, a gente faz de qualquer jeito, a gente está traindo maldição para nossa vida. Não importa se a gente está fazendo para Deus, vai atrair maldição para nós. Então, por isso que é importante. Nós temos que entender também, se nós estamos fazendo para Deus, tem que ser muito mais do que as pessoas fazem lá fora para o mundo, né? Tem que ser com maestria, com toda a nossa força, com tudo que nós temos, né? Só para concluir, né, um exemplo de uma das formas que Deus me quebrou é que quando eu estava lá na Madureira, alguns meninos da igreja vão lembrar disso aí, que acho que o Vinícius Malaquias estava um dia. O pastor me chamou para cantar no playback no culto de Santa Ceia lá. E a igreja é muito grande, acho que, sei lá, dá umas 500 pessoas. Fácil lá. No culto de Santa Ceia enchia muita gente. Acho que foi o dia que eu cantei que tinha mais gente, assim, porque na verdade eu nem consegui cantar. Eu ensaiei aquele dia inteiro, tal, me dediquei ali, orei, ensaiei. Só que eu cheguei na hora, cara, foi um show de horrores. Foi horroroso. Eu não conseguia cantar, eu não sabia o ritmo da música. Eu comecei a cantar horrível, foi muito feio mesmo. Muita gente começou a dar risada. E aí eu parei, começou a cantar e
E, tipo assim, eu falava a letra da música porque eu não sabia cantar. Simplesmente buguei, não sabia nada mesmo. Resetou, tipo, deu tela azul. Aí eu falei, pode mudar, por favor, a música? Respirei e tal, fui voltar a música. Nada, não saiu nada. Eu tive que falar, gente, vocês me desculpam, tipo, pode desligar, tchau. Parei na metade da música, coloquei meu microfone lá e saí. E aí, naquele dia, eu chorei. E eu vejo que já era o Senhor, tipo, querendo dizer, e daí que você se dedicou? E daí que você orou? E daí que você jejuou? Se não for por mim, você não vai fazer. Porque o que você tem não é porque você já nasceu com o seu talento, com o seu dom, foi eu que te dei. Então, se foi eu que te dei, você precisa de mim para aperfeiçoar. Então, foi essa pequena vergonha aí, que foi uma rasteira que o Senhor foi me dando também, sabe? Eu passei muita vergonha esse dia. Quem tava lá no campo, eu tenho certeza que lembra, sabe? Porque foi terrível. E nesse dia eu falei, nunca mais vou cantar. Eu não sei, não sirvo pra isso e tal, mas na verdade era só o Senhor falando pra mim, olha, seja menos, né? Mas parece que aconteceu isso com nós três, né? Várias vezes aconteceu isso comigo também. Na época que você, na quinta-feira que você estava estudando, eu tocava sozinho. Aí, entrando na música, entrava no tom errado, aí tava tocando, a bateria caía do violão. Aí o carro parava de funcionar, aí eu tinha que tocar, mexer no carro, cantar junto. Nossa, cara, já aconteceu várias vezes aí comigo, cara. Não foi uma vez só não, várias vezes. Estourar a corda. Estourar a corda lá em cima. E tudo isso parece que é pra gente aprender, né? Quebrar nosso orgulho e colocar num lugar pra ser. Nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Dependente do que a gente está, qual seja o nosso papel dentro da igreja que a gente está desempenhando. E a humildade da gente reconhecer que a gente é somente uma ferramenta nas mãos de Deus, é sempre importante ter isso em mente e levar as coisas de Deus com essa noção, né? Mas amém, glória a Deus. Acho que a gente teve uma conversa bem rica aqui, deu bastante risada. Já passei meia hora, só Que bom. Eu tenho certeza que o que a gente discutiu aqui vai servir para muitas pessoas que vão assistir. E glória a Deus por isso. Eu quero só que vocês possam fazer uma conclusão aí sobre tudo que foi conversado, uma reflexão. Pode fechar o assunto. Bom, agradecer a vocês por terem me convidado também. Nós não somos ninguém, né? Mas o que a gente pode passar, a gente está passando para abençoar todas as outras pessoas. Então, nossa participação aqui hoje é para abençoar as pessoas que estão nos ouvindo aí. Talvez pessoas que querem entrar no louvor, estão pensando sobre isso. Tomara que o que a gente falou aqui sirva para abençoar vocês e Jesus possa usar a nossa vida mais uma vez para abençoar a vida de vocês, que vocês venham poder desenvolver no ministério, né? Quem está ouvindo aí a gente. E até se você não é músico, também não tem nada na sua vida nessa área, tomara que Deus use a nossa vida, esse podcast, para abençoar você também. Né? Às vezes você está querendo ser pregador ou nem é nada na igreja, mas não importa, né? E tomara que Deus use as nossas vidas e abençoe vocês. E muito obrigado pelo convite também, mais uma vez. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu agradecer também, né, pelo convite. Me senti muito honrado de estar aqui com vocês, muito feliz, né, de poder passar um pouquinho da nossa trajetória, né? Lembrando que nós só estamos aqui representando, né, o nosso Ministério do Louvor. Tem muitas outras pessoas ali que participam com a gente, né? A gente falou do Vitor, da Ellen, do Israel, do Lucas, do Alan, do João, do Wesley, né? A Gico está aqui também. Então nós só estamos aqui representando, né? Esse grupo é um grupo abençoado por Deus, e Deus levantou pessoas especiais para estar ali com a gente. E ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos um grupo que sempre tenta se desenvolver para entregar o melhor para Jesus. Né? Ele me falou que esse podcast possa te abençoar de alguma forma, né? Alguma palavra que foi falada aqui, mesmo que você não seja envolvido com o louvor, e você também não despreze, né, o louvor na sua vida. Né? Se você também não tem o costume de escutar louvor diariamente, coloque isso na sua rotina. Né? Se você também, como eu disse, escuta mais músicas seculares, mesmo que a letra ali seja uma letra bonita, você tem escutado mais música secular em vez do louvor, começa a trocar um pouco, né? Começa a balancear e ver o que nem a Carol falou, qual está sendo a sua intenção para isso? Né? Se isso está te aproximando, já está te afastando de Deus. Né? Se isso for algo que está te afastando de Deus, faça que nem Jesus falou. Né? Se o teu braço te faz pecar, arranca e joga fora. Né? Então, eu agradeço mais uma vez. Deus abençoe vocês.
Obrigada, pessoal, pelo convite. Para nós é muita alegria, né? Uma honra estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe cada vez mais, que esses episódios possam chegar cada vez mais alto, mais longe, né? Que pessoas possam ser alcançadas através do conteúdo que vocês trazem e das pessoas que vocês trazem aqui. Amém. A gente que agradece a participação de vocês. Nossa, foi uma bênção, assim. Foi muito rico pra gente ouvir de vocês essa questão do louvor. E temos mimos pra vocês, gente. Achou que ia ficar sem presente? Obrigado. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui nesse episódio, que Deus te abençoe muito. E fique ligado no próximo episódio do IDCast.